É, fiel, que final de semana abençoado, hein? Fiquei fora por 2 dias aqui, mas sinceramente, mano, a vontade era de sumir pra sempre. Pô, beleza ali, né? Perdeu a copinha, faz parte. A molecada do São Paulo é boa, dá pra relevar e segue a vida. Só que ontem não, mano. A expectativa era de um amasso nos caras. Eu tava esperando um 2-0, sei lá, no primeiro tempo. E olha que não ironicamente, o Corinthians jogou pra isso no primeiro tempo. Mostrou futebol, teve intensidade. Pra quem tava jogando fora de casa, até conseguiu fazer um bom jogo. Mas não teve um capricho que o clássico pede. E o Roberto, Memphis, pelo amor de Deus, mano, eu só vi esses caras na escalação, porque em campo mesmo, sumiram, deixaram a desejar. O Coronado é outro também, só aparecia nas bolas paradas, porque com a bola no pé, ninguém sabe, ninguém viu. Então, mano, faltou aquele cara com personalidade, de bater no peito e falar, toque em mim que eu resolvo, toque em mim que eu vou pra cima. O Memphis, se brincar, poderia ser esse cara, e não foi, muito longe disso, por sinal. E aí a gente entra naquela história que eu já falei lá atrás, e que eu acho que no fundo todo mundo sabia também. Bastava uma derrota, e pior ainda se fosse num clássico, que toda a lua de mel da torcida com o elenco ia pro espaço na hora. Mas assim, isso era óbvio, tava na cara esse tempo todo. Vai ver se no próximo jogo contra a Ponte, os caras vão ganhar e meter um poropopó com a torcida. Eu duvido, porque não tem mais esse clima. Daqui pra frente, a relação vai voltar a ser o que era antes, como sempre foi. Aplausos ali, torcida cantando e já era. Inclusive um dado interessante que eu vi depois do jogo, não pra gente, claro, mas que reflete muito o que é o Corinthians em clássicos da pandemia pra cá, é que nos últimos 30 clássicos contra o São Paulo e Palmeiras de 2021 pra cá, o Corinthians só ganhou 4 jogos, tá? Foram 11 empates e 15 derrotas nesse período. Nunca que o Corinthians teve um retrospecto tão ruim assim em jogos desse tamanho. Pega de 2019 pra trás, por exemplo, a gente sempre teve os piores times, entrava sempre como azarão, seja em casa, seja fora, mas sempre entravam dando a vida e saíam com o resultado. Se tinha um orgulho que o corintiano tinha naquela época, era em dia de clássico. E eu não falo nem só em raça, mano, porque esse elenco muitas vezes mostra isso também. Eu falo em saber jogar a parada, saber a hora de provocar, ter o controle do jogo, como definir, como marcar, tudo isso parece que se perdeu com o tempo. Os jogadores tratam um clássico hoje como se fosse só mais um jogo qualquer, e não é, não tem que ser tratado assim. Pô, por exemplo, o Bidu, mano, por que ele queria inverter aquela bola da onde ele tava com a perna direita no segundo gol? O que passou na cabeça dele? Por que o Ramalho também marcou o Lucas com aquela vontade toda dele? Parecia que tava deixando ele passar, tava com medo de fazer o pênalti, não sei, mas deixou passar e o Lucas foi e fez o gol. Aí outra, né, como é que o Lucas também sobe mais alto que todo mundo com apenas 1,72 m de altura, sabe? São lances assim que jamais deveriam acontecer, ainda mais num clássico desse tamanho. Então, mano, pra resumir é o seguinte, o Corinthians começa bem, tem atitude jogando fora de casa, só que volta pro segundo tempo achando que o São Paulo é uma água santa da vida, um Mirassol. Pô, fizemos um bom primeiro tempo, eles não vão reagir. E tá aí, deram mole pra um time que tem Lucas e Oscar lá na frente e quando foi ver já foi. Enfim, só pra deixar claro, né, pra finalizar aqui, por favor, né, mano, não é porque perdeu um clássico que pronto, ninguém mais presta, o Ramon já era, o Augusto é um péssimo presidente, não tem nada disso. Só que uma coisa é fato, em clássicos, o Corinthians está devendo muito e não é de hoje. E depois dessa derrota, né, fiel, era óbvio que muitos torcedores passariam a cobrar a diretoria por reforços, como foi previsto aqui, né, bastou um resultado diferente do que a gente estava acostumado, que nós voltamos às críticas de sempre e que pra mim deveriam existir desde o começo do ano, mas quando o presidente foi cobrado sobre isso na zona mista, ele deu uma das respostas mais sinceras que eu já vi desde que ele foi eleito, dizendo que o Corinthians simplesmente não tem caixa, não tem dinheiro, não tem o que fazer, e que se tivesse ele já estaria no mercado. E depois ele até completa, né, dizendo que a promessa sempre foi de manter o elenco e que ela foi realizada. Após isso, o que viesse era lucro, né? Inclusive, quando perguntado sobre a possibilidade de contratar um zagueiro, vendo aquela falha que teve no gol do São Paulo, né, nos 3 praticamente, aí ele já volta para as respostas mais protocolares, né, dizendo que não precisamos, porque temos jogadores para posição. Tem também aquele Choca, né, que fez 2 bons jogos no começo desse ano e tudo mais. Mas assim, mano, no geral, eu gostei da primeira resposta que ele deu sobre não ter dinheiro, porque ele jogou a real. Falou aquilo que todos nós já sabemos, mas vindo da boca dele, fica muito mais sincero. O Corinthians não tem dinheiro para contratar e para ajudar ainda tá vendo um monte de empresário processando e bloqueando as contas do clube, não deixando nem pagar o salário dos jogadores. E lembrando que em breve o Corinthians deve apresentar o plano de execução do RCE e aí que deve dar uma parada mesmo nas contratações, porque vai sair uma grana boa por mês para pagar os mais de 400 milhões de dívidas durante sei lá quanto tempo. Enfim, falou muito em Pogba desde o final do ano passado, tenho certeza que o Corinthians realmente estava negociando, existia alguma coisa entre eles, mas mano, com esses problemas da Esportes da Sorte, processo daqui de lá, contas bloqueadas e tudo isso no começo desse ano, aí cara, toda negociação foi por água abaixo e não tem muito o que fazer. Dito isso, ou o Corinthians vende caro o Bidon e mais um na próxima janela, só o Bidon não vai segurar, ou nem no meio do ano nós vamos contratar, viu, fiel? A conta chegou pro Augusto, viu, mano? Aumentou a dívida, contratou, mas agora é hora de dar uma pensada, né?
E uma das novidades que o Corinthians teve nesse final de semana, além dos péssimos resultados, foram a chegada de 2 novos patrocínios para a camisa corintiana, que serão aí o Viva Sorte e a Soccer Grass, ambas que já apareceram nesses 2 jogos. Inclusive na copinha o Corinthians também tinha ali a presença da Nel Battle e da Fegaro, mas acabou que foi apenas algo pontual para a final. Com isso, o Corinthians agora volta a ter o espaço da Omoplata preenchida, que estava vaga desde o ano passado, quando a Pixbet saiu, e de quebra ainda arranjaram um espaço ali na parte de trás dos shorts, gerando aí uma receita a mais para o clube. E por sinal, fiel, ambos os contratos são de 2 anos, até o final da gestão Augusto Melo, e uma coisa interessante também é que ambas as empresas já são conhecidas, né? Eu vejo que muita gente reclama que o Corinthians fecha com empresa que ninguém conhece, que não tem nada a ver, mas agora tá aí, fechando com a Viva Sorte, que faz propaganda direto aí na TV, e é basicamente uma telecena da vida, e a Soccer Grass, que é uma das maiores empresas de gramado sintético do país, e que também, para não deixar passar batido, teve aquele problema pra lá de estranho com o rival da Barra Funda, onde o gramado começou a grudar na chuteira dos jogadores, e pouco tempo depois, né, de toda a polêmica, os caras simplesmente rescindiram o contrato com eles. Enfim, fato é que assinaram com o Timão, espero que eles nem toquem no bem mais precioso que a nossa casa tem, que é o gramado, mas de resto é tudo nosso e segue o baile, falou? Inclusive, o presidente Augusto Melo, fiel, falou que em breve vai jogar na mesa os valores de patrocínio com as 2 empresas, tá? Algo raríssimo de se ver, mas que ele promete fazer publicamente nas próximas horas, falou? Bom, e com esse vice-campeonato da Copinha, o Corinthians agora se prepara, fiel, para lidar com o pós, que é de planejar o elenco para essa temporada, né? Quem sobe, quem fica e quem vai embora. E um deles, que tá numa situação delicadíssima, é o Caio Garcês, zagueiro titular do Corinthians durante todo o campeonato, mas que está emprestado e que o clube precisa pagar 2 milhões de reais caso queira comprá-lo. E lembrando que o Corinthians penou para pagar 3 milhões pelo Giovani, imagina pelo Caio. Fora ele, o goleiro Cauê, os laterais Vitinho Pellegrin e o gringo José Costa também estão com um contrato perto do fim e a diretoria precisa tomar uma decisão. Aliás, acho que o Cauê não vai ter problema para renovar. Agora, os demais, bom, já não sei, né? E lembrando que esses nomes que eu disse são só dos que estavam na copinha. O zagueiro William Magiese, por exemplo, que eu tinha maior expectativa de ver jogar e que ficou fora por problemas extracampo, tem contrato até maio e vai ter muito pouco tempo para decidir o seu futuro, já que ele nem está treinando com o pessoal do Sub-20. Enfim, pelo visto, muitos ali vão passar pelo tal pente fino para ver se merecem continuar aqui. E vamos combinar? Essa base precisa muito disso, né, fiel? Até porque não é possível que dos 80 jogadores que nós temos hoje entre Sub-17 e 20, todos prestam, né? Em especial aqueles que foram contratados nessa baciada do Claudinei. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!